Começando aqui, então Jesus foi levado, diga comigo, pelo Espírito, ao deserto. Diga comigo mais uma vez, pelo Espírito. Então tinha um propósito. Tinha um propósito que Jesus fosse levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. De vez em quando nós passamos pelo nosso deserto. Tem um propósito. E o propósito é bom. O propósito não é ruim. O propósito é bom. 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, diga comigo, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, repita comigo em voz alta, diga, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por que ele respondeu isso? Porque ele sabia o que estava escrito. Ele conhecia o que estava escrito. E tem uma importância, a resposta de Jesus, ela tem uma importância muito, muito grande. Você acha que você precisa só de pão? Que a sua vida depende da sua prosperidade, da sua vida financeira? Não. De maneira alguma. Não é isso que resume a sua vida, na sua prosperidade, no que você tem de recurso financeiro. Aliás, tem pessoas altamente infelizes assim. Altamente infelizes, solitárias. Tem pessoas frustradas. Tem pessoas... quando eu digo solitárias, é porque a única coisa que ele tem é o dinheiro, porque a família ele já perdeu. Tem pessoas que amam mais o dinheiro do que qualquer coisa nessa vida e qualquer membro da família. E o final dele é triste. Os dias dele serão tristes. Porque no final de tudo, esse dinheiro não pode fazer nada por ele. Outro dia algum cego disse assim, eu tenho dinheiro, então eu contrato as melhores pessoas para poder cuidar de mim. Tadinho, né? Não sabe nem o que está falando. Porque só vai apanhar de cuidador, se não for um cuidador cristão. E como outro dia, eu tive um caso aqui, que o camarada de pura preguiça de cuidar, então preferia dopar os velhinhos. Só dopar, por pura preguiça. Então é melhor dopa, então deixa eles aí dormindo. Os velhinhos não têm força para nada. Por isso que a Bíblia nos ensina a buscar o Senhor enquanto há tempo, né? E gastar a juventude na presença do Senhor, porque virão dias que ninguém terá prazer nele. Então é melhor plantar agora. Eu estava falando isso com meus obreiros agora há pouco. E eu vou te ensinar uma coisa importantíssima. Todas as vezes que você se sentir cansado, todas as vezes que você tiver tentado a sair da direção, eu quero falar duas coisas importantes para você. Duas coisas importantíssimas. Uma delas, talvez você não vai ter muito discernimento, porque você vai precisar de um pouco de ajuda, a não ser que você invista numa Bíblia que estudou. Mas eu costumo dizer, quem lê o livro de Apocalipse nunca desvia. Jamais vai desviar. Quem lê com seriedade o livro de Apocalipse não desvia. Não brinca de ser cristão. Não brinca. Porque está chegando, os últimos dias está muito próximo. Então, nós precisamos aprender a tratar com muita seriedade a palavra, a viver a palavra, que esse é o ponto mais importante. Não é frequentar a igreja. Não adianta você frequentar a igreja e você escutar a palavra e você não conseguir ser um praticante da palavra. Isso não vai resolver nada na tua vida, aliás, vai piorar, porque você vai ouvir e a partir do momento que você ouvir, você já saiu, todo mundo vai sofrer as consequências das suas escolhas, mas aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, a correção para ele vai ser mais dura, muito mais dura. Então nós precisamos tratar com muita seriedade.
A palavra da semana passada, nós vivemos os últimos dias, nós vivemos, os sinais dos últimos dias estão muito claros, muito próximos, as coisas estão se apertando cada vez mais, e ainda que não tivesse, né? Quantas pessoas, só essa semana, quantas pessoas partiram? Você sabe quando Jesus vai te chamar? Não sabe, né? Então, a gente não pensa nisso, mas todos os dias estão partindo pessoas. E nós precisamos estar preparados, porque a vida é como um vapor. Diga comigo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ela é mais importante. Você precisa comer. Se você fizer, deixa eu dizer uma coisa importante a você, e você responde, usa a tua inteligência. Você consegue se manter com uma alimentação por semana? Uma refeição por semana? Você já estaria morto já. Já estaria morto se você comesse uma vez por semana. Se o Senhor está dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor, isso significa que nós precisamos de uma disciplina de alimentação espiritual. Uma disciplina. Você sabia que se você ler 3 capítulos da Bíblia por dia, e 4 no final de semana você lê a Bíblia inteira? Três capítulos da Bíblia por dia é muito? Responda para mim, sim ou não? Não, responda para mim, sim ou não? Por que não lemos? Uns vão dizer assim, porque eu não entendo, porque eu não tenho tempo. Não, desculpa a sinceridade. Tempo. Se você disser que não tem tempo, eu vou dizer assim, pare e organize sua vida porque ela está bagunçada. É mais ou menos quando a pessoa diz assim, eu não tive tempo para comer hoje, está errado. Está bagunçado, está desorganizado. Organiza. Ah, não tive tempo para parar para comer, está errado. Um dia ou outro, tudo bem. Um dia ou outro, porque tem algumas coisas que fogem da nossa rotina, tem algumas coisas que realmente temos que fazer, que sai daquela rotina. Porém, nós temos uma rotina. Nós fazemos a nossa rotina. Nós administramos nossa vida. Nós escolhemos o que nós vamos fazer. Isso não é ensinamento meu, bíblico, isso é de qualquer pessoa organizada. Senão a pessoa se perde na bagunça. A vida é uma bagunça. Então, vou repetir. Você sabia que se você ler 3 capítulos da Bíblia por dia, e 4 no final de semana, você lê a Bíblia inteira em um ano? Em um ano. Quanto você cresceria? Também não é ler por ler. Espírito Santo, me dê revelação, porque tem coisas que você não vai entender. Traga para a tua vida, para os dias atuais. Lembre-se que Velho Testamento direciona tudo para Cristo, todo o Velho Testamento direciona para Cristo. Então, eu vou ter que entender, eu preciso. Onde eu começaria, bispo? Pode começar Gênesis, mas leia o Novo Testamento junto. E se tiver que escolher uma prioridade, Novo Testamento, a partir de Mateus. Porque você precisa saber o Evangelho, que é a partir do Evangelho, a partir de Cristo, a redenção, o resgate do homem e os últimos dias. Precisamos saber. Precisamos saber. Não só para saber, mas como lições para o dia a dia. Porque se você não sabe, você não ensina. Você precisa saber para ensinar. E quanto mais você ler, mais você vai ter fome para ler. Quanto mais você comer, mais você terá fome para comer. Mais você vai desejar, mais fome, mais apetite, mais necessidade você terá. E conforme o Espírito Santo vai trazendo revelações, entendimento, aquilo vai trazendo sabedoria para a tua vida nos dias atuais.
Então, olha a importância disso, repita comigo em voz alta: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, disse Jesus. Será que isso é importante? Fica sem comer. Ninguém jamais terá uma vida espiritual saudável. Desculpa, gente, não se ofenda comigo, tá? Não se ofenda comigo pela forma que eu digo. Não, eu tenho a minha fé. Querido, se você não tem contato com a Bíblia, você tem uma fé religiosa e nada mais do que isso. Se você não tem uma disciplina, você tem uma fé religiosa, uma fé que você acredita, porque você acredita em Deus, basta. Não. Por isso muitas pessoas que têm uma fé têm sido destruídas, por isso muitas pessoas que usam a palavra ou a oração como último recurso e não como o primeiro da sua vida. A maior parte das pessoas usa a oração como último recurso, é quando não tem mais o que fazer, quando deveria ser o primeiro recurso da sua vida. E quando você usa como primeiro recurso da sua vida é quando vem as definições. Quando você usa como algo realmente que você acredita que é aquilo que muda a sua vida, porque a única coisa que muda a vida de um homem, realmente muda. Ontem nós fizemos um trabalho lindo junto aos moradores de rua, e um trabalho maravilhoso, maravilhoso. Foi as pessoas que estiveram ali conosco nos apoiando, cortando cabelo, fazendo maquiagem, fazendo barba, e etc. E os nossos adolescentes, os nossos jovens, levaram uma peça de teatro linda, com uma mensagem muito tocante, impactante. A mensagem do teatro a eles, muitos foram tocados, choraram. E depois eu trouxe uma palavra a eles e alguns testemunhos. Um testemunho, na verdade, teria outros, e uma pessoa que deu testemunho já esteve numa condição semelhante a deles. E muito bonito, muito forte a experiência daquela pessoa. O Aquiles está aqui ou não? Está aqui, Aquiles, ou não? Está aqui, ó? Cadê ele? Cadê? Aquiles? Isso. Foi um rapaz que você acompanhou, Aquiles. Sabe quem eu estou falando, né? Ele diz que você orou, vocês foram companheiros de bagunça, né? Companheiro do vício, companheiro que eles foram companheiro de bagunça, companheiro dos vícios, de destruição, usaram todo tipo de droga, e o Aquiles se converteu e o amigo não. O amigo continuou. E aí ele disse que o Aquiles disse para ele: rapaz, nós já fizemos tanta bagunça junto, tanta coisa errada junto, agora vamos fazer para o reino, vamos fazer coisas boas, vamos fazer coisas para a obra do Senhor, vamos ajudar a gente, vamos, enfim. E ele a princípio não, porque ele estava envolvido no mundo das drogas, e envolvido no mundo, em rua, uma situação lamentável. Mas chegou o momento, e ele disse que ele começou a vir à igreja, as primeiras vezes nada aconteceu, mas ele se obrigou, e ele começou a estar na igreja de propósito, mesmo muitas vezes não entendendo nada, mas ele diz assim: a palavra foi entrando, 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 cada vez a palavra foi entrando, a palavra foi entrando, a palavra foi entrando, a palavra foi me limpando, a palavra foi me mudando, a palavra foi entrando, e foi totalmente liberto, totalmente transformado. Hoje uma pessoa limpa, hoje uma pessoa abençoada. Ontem estava lá como um voluntário, ontem estava lá cortando o cabelo, ontem estava lá levando, sendo um pouquinho de Jesus na vida daquelas pessoas. Mas o ponto que eu quero dizer, você vê que a palavra, eu me obriguei a ouvir a palavra, eu me obriguei, e a palavra foi entrando, e eu ia, a princípio eu não entendia, mas eu fui me forçando, eu fui perseverando naquilo, e a palavra foi entrando, a palavra foi entrando, a palavra foi entrando, a palavra foi entrando, e eu fui me limpando, a palavra foi entrando, eu fui entendendo, a palavra foi entrando e eu fui mudando, e totalmente liberto. E hoje, um canal de bênçãos. Hoje também está como obreiro na igreja. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Diga comigo: pois está escrito,
Agora o diabo usando a palavra, imitando ao Senhor. Está escrito, ele dará ordem aos seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que não tropece em alguma pedra. Diga comigo, Jesus respondeu, diga, também está escrito, não tentarás. Ou seja, põe à prova o Senhor seu Deus. E se Jesus não soubesse o que estava escrito? Porque eu preciso saber. Eu vou cometer uma loucura, eu vou cometer uma imprudência, eu vou cometer uma negligência. E vou dizer, mas eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus e se Deus é comigo, eu vou fazer. Vai fazer o quê? Vai fazer o que o Senhor manda não fazer? Por isso é tão importante. Ah, bispo, mas eu não sei. Mas você sabia que, se você ler a Bíblia, parar para ler um capítulo, 3 capítulos por dia, e 4 nos finais de semana você lê a Bíblia inteira em um ano? Quem é bom de leitura? Levanta a mão. Levanta a mão, por favor. Quem é bom de leitura? Quem é ruim de leitura? Aqui, ó. Ó, ruim de leitura. Então tem gente que lê num tapa. Eu falo que eu sou ruim de leitura porque eu sou aquele cara que eu preciso... Tem gente que o mundo pode estar caindo aqui do lado que ele está aqui, né? Se o mundo cair aqui do lado, eu tenho que parar, voltar, termina porque eu preciso voltar à concentração. Me tira a concentração. Então eu preciso estar realmente isolado, eu preciso saber, tá ali presente, fazendo aquilo ali de propósito. Senão não tem entendimento nenhum, discernimento nenhum. Passa. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. E lhe disse, tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás. Diga comigo, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Está escrito. Uma das coisas mais importantes que nós trazemos quando nós falamos acerca da tentação de Jesus, é que Jesus, Ele não fez o que tinha vontade. Ele não fez o que a carne pedia. Ele ficou com o que estava escrito. Está entendendo o que eu quero dizer? Que a carne, de vez em quando, ela grita. Ela vai te pedir alguma coisa. Você pode estar vivendo um momento de necessidade. Aqui tem algumas coisas interessantes. 40 dias e 40 noites sem comer, transforma essas pedras em pães. Para pensar, que conveniência, coisa maravilhosa. A hora que veio a sugestão, pode ser até que ele sentiu o cheiro do pãozinho. Não é verdade? 40 dias sem comer, transforma essa pedra em pão. Meu Deus, 40 dias aqui, 40 dias no deserto. Não, está escrito. A negligência, a imprudência. Agora, olha aí, tudo isso te darei. Como eu falei segunda-feira passada, tem pessoas que acreditam mais que o diabo pode dar a ela do que Deus. Tem pessoas que, por que pessoas fazem pacto com o diabo? Porque acreditam que o diabo pode dar as coisas a ela. E vai por mim. Não dá merda nenhuma. Ele dá, mas quando ele tira até a vida. É o famoso, dá com a colher e tira com a pá. É assim que acontece com a grande maioria. Chega lá, hora que vem o momento da cobrança, e sem contar a alma, né? Mas se uma pessoa acredita que o mal pode fazer algo grandioso por ele, não acredita que Deus possa? Não acredita que Deus possa? Diga comigo, pois está escrito. Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Preste culto. Por que é tão importante você conhecer a palavra? Primeiro, para conduzir a sua vida. Eu estava dizendo, e você que é pai, você que é mãe, você que tem filhos e adolescentes,
A igreja está num propósito, num incentivo muito grande, ensinando e despertando esse interesse nas nossas crianças e nos nossos adolescentes. Alguns pais já devem ter prestado atenção que houve uma mudança na vida dos filhos. Alguns pais já devem ter detectado, e o relatório que eu tenho tido do trabalho realizado nas escolinhas, é lindo de se ver a seriedade, a postura, a sede e a fome que há nas crianças quando começa a ser ensinada a palavra. Tem crianças lendo a palavra, comendo a palavra, lendo. Despertou o interesse, despertou a fome por ler a palavra. Nós estamos incentivando. Agora, toda família deveria, primeira coisa, toda família deveria ter pelo menos uma refeição juntos. Pelo menos uma. Tem gente que é possível, tem gente que não é. Eu estou dizendo ao dia. Ao dia. Todo mundo deveria ter. E no momento da refeição, por isso que eu falo que tem coisas que o preço é muito alto. Tem gente que vai dizer assim, só te abrindo os olhos. O que eu fiz de errado? Onde eu errei? Errei por não levar a conhecer as Escrituras. E eu vou ler isso para você daqui a pouco. Você errou por não conhecer as Escrituras. Errais por não conhecer, porque se conhecesse, conduzia a vida à luz da Escritura e não à luz do mundo. Não segundo o curso do mundo, porque o preço vai ser muito caro. Eu não tenho tempo, amanhã é igual a história da saúde. Né? A gente não tem tempo para cuidar da saúde. Quando chega um problema de saúde, você para tudo e vai cuidar da saúde. Não tem jeito. É verdade ou não é? Não tenho tempo. Quando chega o problema de saúde, você não para tudo? Não tem que fazer tratamento? Não tem que fazer exame? Não tem que parar tudo para poder cuidar? Agora não tem que mudar a alimentação? Não tem que mudar o estilo de vida? Não tem que adequar coisas novas na vida? Senão ou faz ou morre. E a gente vive dizendo isso, não tenho tempo. Na verdade é porque a gente acaba não tratando com a devida seriedade a própria vida. Mas todo mundo deveria seja café da manhã, seja almoço, ou seja jantar, ter uma refeição juntos. E ore pela refeição. Ensine os filhos a orarem. Pare de 10 a 15 minutos. Quanto tempo você gasta para comer? Tem gente que come em 15, tem gente que come em 20, tem gente que vamos lá devagarzinho para ingerir com tranquilidade meia hora. Não temos 15 minutos para poder, talvez ali com a família, ler um salmo? Fazer uma meditação, uma oração, uma reflexão, prestar culto ao Senhor, um momento de ação de graças, um momento para a palavra entrar, porque isso é um investimento que eu estou fazendo, e principalmente viver a palavra, porque nós precisamos viver, porque se não vivermos a palavra, não somos exemplo, não temos o que ensinar, podemos ser, inclusive, um péssimo testemunho para os filhos. 3 capítulos por dia, 4 no final de semana, em um ano você lê a Bíblia inteira. Repita mais uma vez comigo, é muito, gente? Sim ou não? Não é nada. Não é nada. Relaxa com a Bíblia, não relaxa com a Netflix. Relaxa com a Bíblia, não relaxa com o WhatsApp, Facebook. Notícias que não vai te acrescentar nada, postagens que não vai te acrescentar nada, que não vai mudar absolutamente nada na sua vida. Medita, tira lições para a sua vida, traga para a tua vida. Traga, porque funciona. Funciona. Isso te traz orientações importantíssimas para tudo e todas as áreas. Vai fazer com que você viva uma vida extraordinária. E tem que começar por alguém. Tem que começar por um. Como é que eu quero que os meus filhos... Começa pelo exemplo, como é que eu quero que meus filhos conheçam, tenha temor no coração, se... Para de presentear o filho com coisa que não precisa, presentei com uma boa Bíblia.
Dê de presente uma boa Bíblia para os seus filhos. Uma boa Bíblia para os seus filhos. Querido, está aqui, ó, presente do papai, faça bom uso. Comece a partir de hoje a meditar, comece a partir de hoje. Mas eu vou meditar onde, pai, mãe? Começa a Gênesis, aprenda da criação. Comece a ensinar. Você sabe, tem coisas que a gente tem que aprender para poder ensinar. Comece você. Leia Gênesis, leia Êxodo. Vai para o Novo Testamento, leia um capítulo do Novo Testamento, 2 do Novo Testamento. Vai fazendo paralelamente. O Novo Testamento é super simples de entender. Mas eu falo, às vezes, para ler, para entender todo o processo, toda a caminhada, todo o propósito. E até porque toda a Bíblia, e eu vou ler isso com você, eu tenho muita referência para ler, toda a Bíblia é importante, toda. Viu? Quem exclui 100% o Velho Testamento, não há razão para isso, porque Jesus falou e citou o Velho Testamento demais. Vamos seguir aqui, por favor. Diga comigo, então o diabo deixou, e anjos vieram, e o serviram. Por quê? Porque ele venceu. Porque ele venceu. E venceu com o que está escrito. Vamos lá. Diga comigo, está escrito. O que importa é o que está escrito. Acompanhe comigo que eu vou ler muita coisa agora, nós vamos começar como um estudo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus precisa ser, diga comigo, lei na nossa vida. A palavra precisa ser lei. A palavra precisa ser lei. Sabe o que é lei? Algo que precisa ser obedecido, cumprido, praticado. É como uma lei lá fora, é como uma lei de trânsito. Você pode parar onde é proibido, mas saiba que você está correndo um risco. Você pode estacionar onde você quiser, mas saiba que você está correndo risco. E se você fizer da maneira certa, você está amparado, protegido. Você pode passar um semáforo? Pode, não tem problema. Mas saiba que você está correndo risco. Saiba. E se você respeita, você está em segurança. Amém? Você está protegido, você está seguro. Faça. Nossa vida precisa ser, diga comigo, pautada, norteada, conduzida pela palavra de Deus. É preciso ter fome, necessidade da palavra. Ter fome. Por quê? Não só de pão viverá, precisa ter fome. Se você não tem fome, saúde espiritual está precisando de mais atenção. Corpo, quando perde a fome, é porque algo está errado. É ou não é? Quando você tem uma infecção, uma inflamação, quando você tem uma enfermidade, você não tem fome. Acusa que alguma coisa não está certa no seu organismo. Você não tem fome da palavra, está acusando que alguma coisa não está certa. Ela nos ensina como viver, nos faz promessas. Diga comigo, ela nos ensina como viver, nos faz promessas, mas acima de tudo precisamos ter a necessidade dela. Porque como é que você vai conhecer as promessas de Deus se você não ler a palavra? É isso que te dá autoridade para você tomar posse daquilo que é seu. É isso que te dá autoridade. Essa revelação, por isso que eu sempre digo às pessoas, quando eu entendi que eu poderia de alguma forma viver uma repetição da história dos meus pais, e a Bíblia me revelou que eu tinha como quebrar completamente aquela sequência, não haveria repetição de história, minha história poderia ser uma história completamente diferente, e a geração futura, uma história completamente diferente, eu passei a buscar. Não vou viver a mesma história, não vou viver a mesma destruição, não vou viver o mesmo caos que viveram, infelizmente, a minha família, os meus pais. E de onde vem isso? Da palavra. E comecei a viver. Eu tive o privilégio de dizer ontem aos moradores de rua. Eu disse, há alguns anos eu estive numa situação semelhante a de vocês.
Eu vivi numa situação lamentável, vivendo de favor, comendo de favor, sem condição de sustentar a mim e a minha mulher. Só que eu tomei uma decisão. Eu aprendi que tudo tem jeito, tem saída, tem solução em Cristo. E eu fiz a minha entrega. Num dos momentos mais difíceis de choro, de desespero, eu fiz a minha entrega ao Senhor. E eu disse para minha esposa, eu falei, a partir de hoje eu estou tomando uma decisão. Eu não sei se eu vou vencer ou não vou vencer, não sei se eu vou sair dessa situação ou não vou sair, mas a partir de hoje, a minha vida eu estou entregando a minha vida ao Senhor, e ainda que eu venha morrer, uma vitória eu levo daqui a minha salvação, porque a partir de hoje, eu não largo dele nunca mais e não há oscilação na minha vida. Me orgulho e bato no peito que faz 20 e tantos anos que eu não tive oscilação. Sustento essa decisão que eu tomei, foi uma decisão assim da minha alma, do meu coração. E você sabe, eu já disse isso outras vezes, quem nunca ouviu isso, no outro dia minha vida começou a mudar. Eu imagino que Deus estava esperando aquela entrega de coração, Deus estava olhando para o meu coração, porque até então eu queria só as bênçãos dele. Eu queria que Deus me prosperasse, porque eu venho de uma família próspera, eu conheço o que é prosperidade, sei o que é ter muito, sei o que é ter fartura, sei o que é ter abundância, sei que você está numa posição privilegiada financeiramente. Então, na verdade, a única coisa que eu queria, no meu coração, até então, é que Deus me restituísse, que Deus me prosperasse, que as pessoas vissem que eu dei a volta por cima, que eu pudesse desfrutar das mesmas coisas que eu desfrutei, e na verdade era só para aparecer para os outros, não tinha nenhuma intenção diferente, senão desfrutar de uma vida abundante, uma vida próspera e mostrar para os outros. Mas quando eu entendi que eu precisava fazer do Senhor o meu Senhor e o meu Salvador, que eu precisava ser um servo, seguir ao Senhor, entender o propósito de Deus, o que Deus queria comigo, e me entreguei, a minha vida mudou. E bato no peito e tenho orgulho de dizer, viu, se isso edifica você, ou se não edifica, eu tenho orgulho de dizer que desse dia para cá, eu nunca mais tive uma oscilação na fé. Minha mulher é minha testemunha, os meus filhos, eu tenho um filho de 22 anos, sabe que eles são testemunhas se eu vivo ou não vivo, eles são a minha primeira igreja. Minha primeira igreja está dentro da minha casa. Sabe se eu vivo ou não vivo, sabe se eu sou fiel ou não sou fiel, sabe se eu pratico a palavra ou não pratico, eles são a primeira igreja. Então, Deus, a partir dali, a partir dessa entrega, a partir realmente de colocar o Senhor acima de tudo, é o que eu sempre digo, você passa a ter mais acertos do que erros. Não quer dizer que eu não erro, mas eu tenho muito mais acertos. Muito mais acertos. Muito mais acertos como cristão, muito mais acertos como marido, muito mais acertos como pai, muito mais acerto como próximo, como cidadão. Eu acerto mais, eu erro menos. Com base em quê? Na palavra. Porque agora eu sei. Entendeu? E entre o que eu tenho vontade e o que está escrito, vai ficar o que está? Ah, mas minha carne está pedindo, mas o que está escrito? Minha alma está gritando, mas o que está escrito? O meu orgulho não presta, é lixo, o que está escrito? Assim como o corpo precisa de pão, o nosso espírito também precisa do pão, diga comigo, que é a palavra de Deus. Jesus disse, está escrito. Só no Novo Testamento a palavra escritura aparece 33 vezes. Só no Novo Testamento, no Velho, no Novo Testamento a escritura aparece 23 vezes. A frase está escrito aparece mais de 110 vezes na Bíblia, sem contar quando encontramos Deus ordenou ou a palavra de Deus. Isso eu estou mostrando a você que toda a escritura é divinamente inspirada. Vou te dar um exemplo interessante aqui, um dado interessante, passa por favor. A palavra de Deus é a maior autoridade e não deve jamais ser respeitada. A Bíblia é escritura, a Sagrada Escritura foi inspirada, diga comigo, pelo próprio Deus, ou o Espírito Santo de Deus. Mais de 40 pessoas
escritores distintos, num período de mais de 1.500 anos, de culturas, línguas, profissões diferentes foram usados para escrever a Bíblia. Mais de 40 pessoas em épocas diferentes, culturas diferentes, línguas diferentes, foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever a Bíblia. E em nenhum momento, de uma época tão distante, pessoas tão diferentes, em nenhum momento ela se contradiz, ela se completa. Isso prova que houve um único escritor, o Espírito Santo. Amém? E por que foi escrito? Por que está escrito? Porque ela não poderia ser confiada à cabeça, à memória, ou a uma única, ou algumas únicas pessoas. Ela tinha que perpetuar, de geração em geração. Ao destacar a distinção entre eles, é para dizer e ressaltar que não poderíamos ter um material tão rico, coerente, harmônico, a não ser que houvesse a interferência do Espírito Santo nesse processo, liderando-os. Tudo foi conduzido pela liderança do Espírito Santo. Segundo Timóteo 3, 14 e 17 diz: quanto a você, porém, permaneça, diga comigo, nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Ou seja, permaneça nas coisas que aprendeu, porque desde criança você conhece, diga comigo, as sagradas letras ou as sagradas escrituras, que são capazes de torná-lo, diga comigo, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Só a escritura é capaz de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Só as escrituras. Quem está entendendo, por favor? Está aqui comigo? Tá? Foi dormir cedo hoje? Teve luta de UFC? Teve? Essa noite teve? Não sei, né? Mulher, teve luta de UFC? Seu marido ficou na televisão até mais tarde? Sim ou não? Quando for de sábado ou domingo, você sempre fala assim, ó, vamos dormir cedo, que amanhã é dia de ir na igreja. Vamos dormir cedo, porque amanhã é dia de recebermos a palavra. Você sabe por quê? Porque pessoas são roubadas nisso. Ele fica até tarde, ele chega cansado e aqui dentro ele é roubado. Ele não consegue receber a palavra. A palavra não entra porque ele está cansado. A atenção dele, a mente dele é roubada. E esse é um propósito maligno. Que a pessoa não consiga absorver a palavra. Porque se ele absorver a palavra, a vida dele muda. Se ele não absorver a palavra, a vida dele não sai do lugar. Então, por isso, a pessoa, ele tem que se preparar. Espera aí, eu preciso estar lúcido, eu preciso estar descansado, eu preciso, porque Deus vai falar comigo. Deus vai me dar direção. Às vezes, num culto como esse, algumas frases podem fazer todo sentido na sua vida. O sermão inteiro faz sentido na sua vida. E pode ser uma palavra que muda a sua vida. Uma palavra, uma única palavra que pode ser a palavra que você precisa para que haja uma mudança total na sua vida. Amém? Passa, por favor. 2 Timóteo 3, 14 e 17. Toda a escritura, diga comigo, é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Diga comigo, toda a escritura. Toda a escritura, toda. Não é alguma parte, toda a escritura, toda. Velho ao novo, a Gênesis, Apocalipse, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino. Você precisa aprender, a escritura é para ensino, é para repreensão, é para correção, nós somos corrigidos através das escrituras, e para instrução na justiça, é para que você ande em justiça. Passa, para que o homem de Deus, diga comigo, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Toda
toda boa obra, toda boa obra. Plenamente. Pode passar? Jesus sempre usou as Escrituras como alguém pode dizer que crer em Jesus e não crer nas Escrituras. Eu creio, mas não creio na Bíblia. Incoerente. Eu creio em Cristo, mas não creio na Bíblia. Alguém um dia me mandou uma mensagem e disse assim, tentando na verdade queria questionar, isso tem demais. E aí ele questionando a Bíblia, questionando os livros da Bíblia, e tentando mostrar que no decorrer, porque sempre vai aparecer esse tipo de coisa, que no decorrer da caminhada a Bíblia foi alterada, que foi tal, eu falei, é lamentável a tua fé. É lamentável, porque eu acredito plenamente na Bíblia e o que foi permitido por Deus e chegou às nossas mãos e está hoje, se está, é porque Deus permitiu. É o que está hoje. Se nós cremos num Deus que tem um controle até sobre o cabelo que está na sua cabeça, quantos fios você tem na sua cabeça, você acha que Ele permite alguma coisa que não seja da permissão dEle vai acontecer? Alguma grande mudança vai acontecer? Não vai acontecer. Então, o que está na Bíblia é o que é para estar, é o que permaneceu, é o que Ele permitiu, é o que é para nós. A gente vê, quem lembra daquele líder de Israel, que vegeta, não sei, eu não tive mais notícias, se ele está vivo até hoje, se ele vegeta até hoje. Ele ia assinar um acordo que não era para assinar. E na verdade, a partir dali ele entrou num processo, entrou em vegetação e até bem pouco tempo estava aí funcionando totalmente por aparelhos, e a família lutando para mantê-lo ainda, mas o próprio Estado já querendo desligar os aparelhos porque não tem mais. Por quê? Porque ele ia assinar algo que era antibíblico, um acordo que era antibíblico. Acontece o que Deus permite e o que Deus não permitir não vai acontecer. Se Deus permitiu que algo aconteça, vai acontecer. Se Deus não permitir, não vai acontecer. Então, a pessoa disse assim para mim, então quer dizer que para você não importa. Eu falei, querido, para mim não importa, e até porque eu não creio num Deus de 2, 3, 4, 5 mil anos atrás. Eu creio num Deus de hoje, um Deus que fala comigo hoje, um Deus que se comunica comigo, um Deus que me dirige hoje, um dia que eu falo e Ele fala comigo todos os dias. Não é um Deus de 2, de 3, de 4, de 5 mil anos atrás. Amém? Você tem que crer num Deus que fala com você hoje. Porque Moisés, Abraão já foi, Davi já foi, Salomão já foi, Pedro já foi, João já foi, Lucas já foi. Agora, peraí, se a única forma de Deus se comunicar comigo é pela Bíblia, a palavra, mas a Bíblia me instrui para que eu tenha o mesmo Espírito que escreveu a Bíblia esteja em mim, o mesmo Espírito que dirigiu esses homens, é o Espírito que me dirige, é o mesmo que está à minha disposição, que eu tenho comunhão, que Ele fala comigo, que Ele me instrui. Eu não vou buscar, eu não vou dar atenção, eu vou desprezar isso. Então, toda a Bíblia é inspirada. Toda, diga comigo, toda. Não tem sentido a pessoa dizer, eu creio em Deus, mas não creio na Bíblia. Eu creio em Jesus, mas não creio na Bíblia. É contraditório. Jesus usava o que estava escrito para dar autoridade ao que Ele ensinava. Jesus sempre respeitou a Bíblia como livro sagrado. Jesus fez menção de quase todos os textos bem conhecidos da Bíblia, diversas porções do Velho Testamento tratando como Escritura, como a palavra de Deus. Você não pode crer em Jesus, você não pode crer que Jesus é quem Ele diz que é, sem crer que a palavra de Deus é o livro que Ele diz ser. Contraditório também. 2 Pedro 1, 19 a 20, assim temos ainda mais firme, diga comigo, a palavra dos profetas. E vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e estrela da alva nasça
no coração de vocês. Volta aqui, por favor. Assim temos ainda mais firme palavras dos profetas. Citado porque a Bíblia tinha uma separação no passado. Tinha uma separação que era o Pentateuco, os Salmos e os profetas. Ela tinha essa estrutura, essa divisão no passado. E no Novo Testamento, por diversas vezes, é usado a estrutura ou todo o Velho Testamento como respaldo, como instrução, como orientação. Passa. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, diga comigo, impelidos pelo Espírito Santo. Impelidos ou inspirados ou impulsionados pelo Espírito Santo. Eles foram movidos pelo Espírito Santo, não psicografaram, incorporaram uma força, perderam a consciência. Nunca existiu isso. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo, movidos, liderados pelo Espírito Santo nesse processo. O próprio Jesus reconheceu os livros do Velho Testamento, denominando-os como Escrituras, e declarou que a vida eterna era encontrada por meio deles. João 5,39, diga comigo, examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. São elas que de mim falam, testificam. Examinais as Escrituras. Examinais. Quando fala do rico e do Lázaro, ela conta que o rico pede que Lázaro volte dos mortos para anunciar aos familiares. Jesus fala que, diga comigo, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Olha que coisa interessante, né? Inclusive, essa referência, tem alguém aqui que é de origem espírita? Levanta a mão, por favor. Você que é de origem... Pode levantar, sem vergonha, sem vergonha. Então, essa referência tem uma coisa bastante interessante. Primeira coisa, o rico pede que Lázaro volte dos mortos para anunciar aos familiares. Avisa os meus irmãos, eu tenho 5 irmãos na casa de meu pai. Por favor, manda que Lázaro vá lá e avise. Não. Eles têm Moisés e os profetas, que ouçam. Se eles não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixará convencer, ainda que um dos mortos ressuscite. Que palavra eu disse? Ressuscite. Ainda que dos mortos ressuscite. Não um espírito volte ou qualquer coisa dessa natureza. Há um abismo. E o próprio texto fala sobre isso. Eles têm a Moisés, Lucas 19, se quiser ler Lucas 16, melhor dizendo, leia depois melhor Lucas 16 todo, que fala sobre isso. Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. O caminho para se encontrar a salvação é pelas Escrituras, por meio da palavra de Deus. Jesus fez menção de personagens bíblicos, Adão, Noé, Abraão, Ló, Davi, Salomão, Jonas, Daniel e outros. Ele estava validando, diga comigo, ele estava validando todos esses textos. Está claro para você o que eu estou tentando mostrar a vocês, gente? Estou tentando mostrar a vocês que toda a Escritura, toda a Escritura
Toda a Escritura é divinamente inspirada. Jesus validou, trazendo como exemplo, como respaldo, inúmeras referências bíblicas, lá do Velho Testamento. Pode passar. Ele reconhece a escritura de divisão básica dos livros do Velho Testamento, porque diferente de hoje, a Bíblia era dividida assim. Moisés, que são coisas que você tem que ensinar para os seus filhos. Quais são os 5 primeiros livros da Bíblia? E como eles se chamam? Cri, 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 cri. E como eles se chamam? Gênesis, Êxodo, Levítico, já pulou aí, Números, Deuteronômio. Por isso que fala Moisés, chama-se Pentateuco. Os profetas, que são os pequenos profetas do Velho Testamento, que está lá Joel, Amós, Ageu e assim por diante. E nos Salmos, porque também nos ensina a orar e cantar salmos. Era feita nessa estrutura. Lucas 24, 44 a 48. Isso é bom para você ensinar para os seus filhos, tá? Vamos decorar aqui, querido. Vamos decorar. Quais são os 5 primeiros livros da Bíblia, amorzinho? Aí você fala com ele, repete. E como se chama, querido? Como é? Acabei de falar. Sei lá, bicho, já esqueci. Acabei de falar. Como? Não, e como chama? Como se chama? Ai, meu Deus do céu. Tem misericórdia. Eu fui rápido demais. Pentateuco. Escrito por Moisés. E disse-lhes, foi isso, Lucas 14, 44, 48, e disse-lhes, foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito, diga comigo, na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Você vê que todos eles já falavam de Cristo. Todos. Inclusive, a referência linda de Abraão, Isaac, o sacrifício, a prova do sacrifício, a entrega, ali é um exemplo, prefigura Deus, Isaac e Jesus e o sacrifício de cruz. Então, tudo já aponta para Cristo. Tudo já aponta para o sacrifício de Jesus. Então, Lucas 14, 48. Então lhes abriu o entendimento para que, diga comigo, pudessem compreender as Escrituras. Olha que coisa incrível. Volta ali, por favor. Então lhes abriu o entendimento. Sabe, antes de ler, você deve dizer, Senhor, abre o meu entendimento. Abre o meu entendimento para que eu possa compreender a Tua palavra, compreender as Escrituras, porque às vezes você vai ler de qualquer maneira, e a Bíblia não é um livro para você ler de qualquer maneira, a Bíblia é um livro espiritual, e se você não tiver em espírito, você não vai entender nada. Senhor, abra o meu entendimento. É diferente você pegar a Bíblia e começar a ler. Senhor, eu vou começar a meditar agora. Me dê entendimento, me dê visão, me dê compreensão da Tua palavra. Me ajuda. Amém? Porque agora, a partir de hoje, eu sei que você vai ler 3 capítulos todos os dias e no final de semana você vai ler 4. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Não, está fraco demais. Vai ou não vai? Eu vou lançar esse desafio com você. Vamos juntos. Vamos, levanta a mão quem vai. Vamos. Você vai para um outro nível. Sua vida vai para um outro nível.
É diferente, queridos, é diferente. Eu estou dizendo para você, é diferente. É diferente porque não só a comunhão, mas você tem instrução e revelação importante. Você tem instrução e revelação importante, você se torna uma autoridade, você se torna uma autoridade do mundo espiritual, você sabe combater o mal, você sabe repreender, você sabe discernir quando é uma atuação maligna e quando não é. Você não fica, tem tantas coisas que acontecem conosco que poderiam ser evitadas a partir do momento da oração. Lucas, dando sequência, ele disse, diga comigo, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Então, está vendo? Lá no Velho Testamento falava, e Lucas está repetindo do que falava acerca de Cristo no Velho Testamento. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Quando Jesus está conversando com os discípulos no caminho de Emaús, Jesus não se contentou e limitou a aparecer, mas antes de se revelar, ele fez questão de mostrar que tudo estava previsto nas Escrituras. Já estava escrito, tanto que muitos dos feitos de Jesus, muitas das obras de Jesus, ele fez com base no que estava escrito, para que se cumprisse na vida dele aquilo que estava escrito. Tem coisas que tem pessoas que estão dizendo assim, por que a palavra não cumpre na minha vida? Faz você a palavra se cumprir na tua vida. Pratica você o que está escrito. Jesus fez com que muitas das profecias, tem texto que diz assim, ele fez isso para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele fazia com que as profecias se cumprissem na vida dele. E automaticamente, com isso, o Senhor foi crescendo, como a Bíblia diz, diante de Deus, crescendo diante dos homens, crescendo em graça, crescendo em poder, crescendo em estatura. Passa. Tudo o que ele fez da morte à ressurreição era cumprimento das Escrituras. Diga comigo, tudo o que ele fez da morte à ressurreição era o cumprimento das Escrituras. Passa. Jesus também fez menção de 2 homicídios que seria requerido deles o sangue de Abel até Zacarias. Mateus 23, 35. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Beraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Jesus fez menção desde o primeiro homicídio, mencionado na distribuição dos livros da Bíblia, e o último homicídio do começo ao fim. Então, mostrando mais uma vez que Jesus usou exemplos lá de trás, trouxe como respaldo para o momento atual. Então, se a Bíblia não é digna de confiança, Jesus também não era. Você não pode dizer que Jesus é quem ele diz ser, e não crer nas Escrituras. Ele validou o tempo todo a palavra de Deus. Jesus respondeu para o diabo, está escrito, e é assim que se deve viver. A nossa vida deve ser pautada pela palavra de Deus. Como nós falamos, pautada, conduzida, dirigida pela palavra. Isso fará toda a diferença. Isso fará toda a diferença. Nós devemos ser, como sempre ensinamos, e nós vamos ler aqui à frente, nós devemos ser uma Bíblia aberta. Muita gente vai conhecer a Bíblia pelo meu estilo de viver. E se necessário, eu vou abrir a Bíblia e mostrar. Pregue a palavra o tempo todo e, se necessário, abra as Escrituras. Entendeu? No seu estilo, na sua maneira de conduzir a sua vida.
no seu estilo de viver. A sua vida é o Evangelho aberto. Sua maneira de conduzir a sua vida é o Evangelho aberto. Se necessário, abra a Bíblia. Está entendendo essa frase? Sim ou não? Nós pregamos o tempo todo com o nosso estilo, com a nossa maneira de viver. Aprendais, 1 Coríntios 4:6, a não ir além, diga comigo, do que está escrito. Não vai além do que está escrito. Se limite, conduza a sua vida, não ultrapasse ao que está escrito. Não vá além da palavra de Deus, não vá além daquilo que está escrito. Precisamos andar, caminhar, viver pela palavra de Deus. Atos 17:11, ora, estes foram mais nobres, repita comigo, estes foram mais nobres, olha a palavra nobres, do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, diga comigo, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Receberam e examinavam a cada dia. A cada dia. É o que eu disse, querido. É a única coisa, é o único livro que você tem instruções. Primeiro você conhece, inclusive eu respondia isso para uma pessoa, essa semana conversando com uma pessoa. Você facilmente vai descobrir quem é de Deus, quem não é de Deus, se o pastor é de Deus, se não é, se o profeta é de Deus, se não é, você consegue, você vai tendo discernimento, você vai aprofundando o estilo de vida, a maneira de viver, como conduz a sua vida, o fruto que produz, você vai aprendendo, você vai aprender a fazer o que Deus aprova, porque você se torna um profundo conhecedor, você se torna o que a Bíblia diz, sábio nas visões de Deus, ou seja, você sabe o que Deus aprova e o que Deus reprova, e quando você se torna um especialista nisso, você passa a errar menos, você passa a acertar mais, a graça de Deus, o favor de Deus está sobre a tua vida, o diabo não encontra brechas para entrar na sua vida, ele não encontra abertura para entrar e te roubar, não quer dizer que você não enfrente as suas guerras, você enfrenta as suas guerras, mas é completamente diferente, como nós falamos a semana passada, uma coisa é você estar com a casa edificada na rocha, outra coisa é você estar com a casa edificada na areia, né? E quem ouve e cumpre, quem ouve e pratica, está com a casa edificada na rocha e não na areia. Você vai ter instruções para poder conduzir a sua vida, os seus negócios, você terá instrução como marido, como esposa, porque hoje os casamentos estão de mal a pior, porque ignora isso e não quer saber, tá? E muitas coisas você muda para que a palavra se cumpra na tua vida, você se torna um homem espiritual, uma mulher espiritual, para que a palavra se cumpra na tua vida, porque se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Você quer crédito com Deus, você quer uma vida abençoada, você vai saber como criar os seus filhos, você vai saber como ensiná-los, como educá-los, você vai saber como administrar muito bem o seu tempo, priorizar a coisa certa, priorizar aquilo que vai trazer bênção para a tua vida, uma vida em ascensão, em construção contínua, em evolução contínua, vai parar de perder tempo. Passa. Deixa eu acelerar. A Bíblia elogia o irmão de Bereia, porque ouviram e examinaram as Escrituras, foram chamados de nobres. Paulo disse que ainda que um anjo aparecesse pregando, diga comigo, outro evangelho, diferente do que já foi pregado, diga comigo, é anátema, maldição, condenação. Opa! Evangelho segundo fulano, evangelho segundo cicrano, evangelho segundo beltrano. Opa! Não está cheio de evangelho por aí? Sim ou não? Evangelho segundo. Aí vai lá, cada linha.
Evangelho segundo, se vos pregarem um evangelho, um outro evangelho diferente do que já está pregado, é anátema, maldição, condenação. É maldito, tira, elimina, exclui, não aceita, porque o evangelho já está posto. O evangelho já foi ensinado. Não tem o evangelho segundo o fulano, não tem o evangelho segundo o Beltrano, não tem o evangelho que já está posto. Está aí, passa por favor. Somente a palavra deve nos nortear. Mateus 22, 29 diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, diga comigo, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Por que erram? Porque não conhecem a Escritura. A partir do momento que a gente conhece a Escritura, a gente para de errar. E não é só, e o poder de Deus. A partir do momento que a gente conhece a Escritura, a gente conhece também o poder de Deus. Porque o poder de Deus está revelado nas Escrituras. Tanto é que eu estava dizendo ainda sexta-feira, que coisa linda, né? Assim como a palavra, ela é, diga comigo, viva e eficaz, a Bíblia diz que a oração de um justo, ela é poderosa, pense na palavra poderosa, poder sem limites e eficaz. Resolve. É poderosa e eficaz. A oração de um justo, diga comigo, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Por isso que nós devemos realmente estar na condição de justos, para que a nossa oração seja realmente uma oração poderosa e eficaz. Repita comigo aqui, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. É preciso atentar para a palavra, a nossa vida, o nosso estilo de vida precisam estar alinhados, harmonizados com a palavra de Deus. Quando alguém perguntar assim para você, tem estudo bíblico na sua igreja? Tem? Tem. Estamos fazendo um estudo bíblico hoje? Sim ou não? Como todos os dias. Todos os dias. Agora, mais importante é a capacidade. Você sabia que existem cursos de teologia que forma que forma centenas e milhares de pastores todos os anos e ninguém frutifica? Você sabia disso ou não? Você sabia disso ou não? Curso de teologia que forma centenas, se eu for falar a nível Brasil, são milhares. E a grande maioria não frutifica. Por quê? Porque não adianta conhecer e não praticar. Não adianta conhecimento sem colocar em prática. O que funciona é colocar em prática. O que funciona é viver. Primeiro a gente vive, depois a gente ensina. Tem coisas lindas aqui, ó. Vamos lá. Habite ricamente, abundantemente em vocês a palavra de Cristo. Diga comigo, habitem, diga comigo, habite ricamente, abundantemente em vocês. A palavra está habitando aí ricamente, abundantemente no seu coração? Ensinem, diga comigo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Ensine, aconselhem, mas para você ensinar tem que estar habitando abundantemente dentro de você. Para você aconselhar tem que estar habitando abundantemente em você. Habite ricamente, diz na NVI, e abundantemente na Almeida. Precisamos estar cheios da palavra, pensar na palavra, falar a palavra, cantar a palavra, meditar na palavra, viver a palavra, proclamar a palavra, externar com o nosso estilo de vida o que a palavra de Deus é. Diga assim será. Paulo fala que os coríntios se tornaram, diga comigo, cartas vivas, ou seja, epístolas vivas. Os coríntios se tornaram
o evangelho vivo. Cartas vivas, como eles sempre escreviam por cartas, vocês se tornaram cartas vivas. Podemos ser a revelação para o mundo, uma Bíblia que eles ainda não conhecem. Não temos a responsabilidade de conhecer, nós temos a responsabilidade de conhecer, praticar, viver para então transbordar aos outros ou transferir. Esdras, o grande sacerdote, reformador do período pós-exílico da Babilônia, fez o que devemos fazer. Pois Esdras tinha decidido, diga comigo, dedicar-se a estudar a lei do Senhor, diga comigo, e a praticá-la, diga, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Por favor, deixa eu dizer uma coisa importante a você. Por isso que a gente deve estar sempre envolvido com as coisas de Deus. Sempre. Sempre envolvido, que é uma maneira de você crescer, uma maneira de você ensinar. Por exemplo, olha que coisa bacana, o que está sendo ensinado às crianças na escolinha da igreja. Muitas mães, ou mesmo alguns, poderiam se tornar colaboradores para aprender mais, para poder ensinar, para poder investir nesse ministério de ensinar a palavra, dedicar-se a estudar, praticar e ensinar aos filhos na fé. Porque nós teremos muitos filhos na fé. Agora, se eu não me dedicar a estudar, eu não vou praticar e também não tenho como ensinar. Entende? E aí isso se volta contra mim. Porque isso se volta contra a minha casa. Isso vai se voltar contra a minha casa. Eu consigo hoje, os meus filhos vão lembrar disso, todo momento era oportunidade de Deus estar falando a palavra com eles. Todo. Nas fases mais delicadas da vida deles, eu estava ali. Estava sempre falando. Às vezes eu ia fazer uma caminhada, eu falava, filho, pega a bicicletinha, vem com o papai. E aí vinha com a bicicletinha do lado e eu caminhando e falando a palavra. Falando, ensinando, dando conselhos, mostrando o que a palavra diz, mostrando não é o que ele vê hoje, mostrando a contradição da vida dos amiguinhos. Muitos estavam comprometendo muito cedo a sua vida, seu futuro. E a gente vai separando, isso vai entrando no entendimento deles. Porque nós precisamos ser como Esdras, nos dedicar a estudar, por isso que eu estou convidando você. Estou convidando você, para que você não seja simplesmente uma pessoa que senta no banco da igreja, ouve a palavra para você. Algumas coisas você consegue colocar em prática, outras você não consegue colocar. Só que, se você não praticá-la, você não colhe o fruto, e você não ensina, e você não colhe o fruto na frente, na sua descendência. Isso é sério demais. Passa. Buscar, praticar e ensinar a lei do Senhor. Diga comigo, buscar, praticar e ensinar a lei do Senhor. Porque às vezes tem gente que diz assim, mas para que eu preciso? Precisa porque você precisa ensinar, meu bem. Você precisa ensinar, começa em casa. Se eu não ensinar em casa, quem vai ensinar? E às vezes, quando eu falo de estar na igreja, não é só uma necessidade sua. Quando você incentiva as crianças a vir para a igreja e estar participando dos trabalhos. Ontem eu fiquei tão... parabéns aos pais, viu? Parabéns aos pais que incentivaram os seus filhos a estar conosco ontem, porque eu acho que todos os filhos devem participar de momentos como este, ver a realidade da vida. E eu vi ali jovens, adolescentes,
ali envolvidos com aquele projeto social, trazendo aquela mensagem de uma forma tão linda, fazendo a peça de teatro, isso é um bom investimento, tem que incentivar mesmo, mostrar, porque para eles conhecerem, verem o que acontece por aí, o quanto tem pessoas destruídas por falta do Senhor Jesus, por falta do Senhor Jesus. Infelizmente, porque muitas daquelas pessoas, se realmente tivesse, você vê que existem muitas pessoas que realmente não querem nada com a vida, mas existem pessoas que estão ali por uma força maior, entendeu? E quando a palavra entra, elas encontram força para sair dessa situação e viver uma outra realidade. E hoje, nessa reunião aqui, tem gente de ontem, gente que que receberam a palavra ontem lá e está aqui hoje. Viu? Olha quanto vale a pena. Ontem eu fiz o apelo lá para quem realmente queria começar uma nova vida e entregar a sua vida para Jesus. E quando eu digo entregar a sua vida para Jesus, é como a minha. Não é, quem quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Olha, isso aí, querido, se a pessoa não tiver entendimento, não vira nada na vida dela. Realmente é um entendimento profundo. Quando nós estamos falando aceitar, não é simplesmente não. Quem quer viver uma vida com Cristo, a vida pautada à luz da palavra, a partir de hoje, a palavra ser o seu norte, a palavra ser o seu guia, a partir de hoje você toma ou deixa de tomar decisões à luz da palavra, você vai viver segundo a palavra. É diferente. É verdade ou não é? As igrejas estão cheias de apelo por aí. Quem quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Todo mundo levanta a mão, mas sai, é a mesma coisa. Muda nada. Estou terminando. Conhecer, praticar e ensinar. Alguns querem saber só para discutir e não viver. É outra coisa, assim, chata demais. Né? A pessoa deveria usar o conhecimento para ir evangelizar, ganhar alma, ele quer o conhecimento só para discutir com a gente. Eu já disse para vários, cara, querido, vai evangelizar na porta de um hospital, vai numa comunidade, não vem encher o saco aqui não. Porque não é verdade? Você tem tanto conhecimento, então vai ganhar almas para Jesus, rapaz. Você só quer contrariar, só quer encher o saco. Tem gente que parece que a única função dele é esse. Né? Qual o fruto? Cadê o fruto? Você tem tanto conhecimento, o que você está fazendo com esse conhecimento? Quais as almas que você está encaminhando para Jesus? É como eu disse, um dia eu peguei uns caras aqui na porta da igreja, aqui discutindo a palavra aqui. Eu falei, dá licença, vai rapaz, vai para a porta do hospital de base. Você vai discutir dentro de uma igreja onde as pessoas já estão evangelizadas, você quer discutir Bíblia? Por que você não vai lá para a comunidade da Vila Itália? Por que você não vai lá para o... Não é verdade? Por que não usa o conhecimento para ganhar almas que estão sofrendo, gemendo? Não quem já foi evangelizado. Então tem pessoas que querem saber só para discutir e não viver. Outros buscam conhecimento para se inchar, estufar, né? Porque tem aquele que ele está obeso de conhecimento, obeso e não faz nada, não exercita nada, não coloca nada em prática. Tem esse também, o gordo espiritualmente, não faz nada com a palavra, não exercita nada da palavra, só come, e só para o ego, só para orgulho, só para dizer que sabe, conhece. O conhecimento sem maturidade é danoso, leva ao orgulho e Deus se opõe aos orgulhosos. Coríntios 8:1, o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Precisamos de um conhecimento prático que nos conduza pela palavra de Deus, ao ponto de descobrir Deus e praticar o que estamos aprendendo para finalmente transbordar e compartilhar o que temos recebido. A mensagem de toda a palavra é que o que recebemos precisamos, diga comigo, compartilhar. É igual o rapaz falou ontem do Aquiles ali. Falou, rapaz, nós já fizemos tanta besteira na vida, nós já fizemos tanta coisa errada, agora vamos fazer o certo junto. Não é maravilhoso? Quantas pessoas você conhece assim? Entendeu? Você que era de roda de cachaça, que fazia lá as disputas para ver quem bebia mais. Não é verdade? Não tinha isso? Vamos ver quem bebe mais aqui, vamos ver quem aguenta mais, né? Chama os seus colegas agora para se embriagar do Espírito, que a Bíblia fala, não vos embriagueis com vinho, mas do Espírito, né? Que onde não há contenda, chama, vamos agora rapaz, nós já bebemos tanto juntos, já fizemos tanta bagunça junto, agora vamos fazer o que é bom, vamos fazer o que é certo juntos. Não é maravilhoso? Sim ou não? Faça isso. Influencie, contagie, nós já fizemos tanta besteira, já fizemos tanta bobagem na vida juntos, agora vamos fazer o que é certo.
já quebramos a cara também. Você pode olhar para a vida dele e falar sem medo, olha para a tua vida, olha para a minha, onde nós chegamos. Porque não tem jeito de ser diferente, né? Fez bobagem, escolheu errado. A palavra de Deus nos ajuda a sermos pessoas melhores e nos prepara para que possamos fazer a obra do Senhor. Antes, Pedro 3,15, antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Está preparado? Está sempre preparado? Qual a esperança que há em você? E a coisa mais gostosa é você dizer, rapaz, como ontem, minha vida mudou. Deus mudou minha vida. Deus mudou. Quem conhece um rapaz que testemunhou, falou assim, meu Jesus amado. Até o pastor, quando chegou, o pastor falou, meu Senhor, será que muda? E mudou. Tudo tem jeito, tem saída, tem solução em Cristo. Passa, por favor. Sempre preparados. Viva pelo que está, diga comigo, viva pelo que está escrito. Vamos ler a Bíblia continuamente, diga comigo, e consistentemente. Vai para o último versículo, Oséias 4, por favor. Diga comigo, meu povo foi destruído. Quem foi destruído, gente? Quem foi destruído? Está vendo? Porque não adianta a pessoa dizer assim, eu sou de Deus. Eu sou de Deus, Deus é comigo. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito. Como meus sacerdotes, uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Mas vocês não têm interesse em me conhecer? Eu também. Você vê que isso aqui é sério. Oséias, Deus ia cobrar do sacerdote por não ensinar, porque tem sacerdote covarde por aí. Viu? Tem sacerdote covarde que só quer falar o que as pessoas querem ouvir, não ensinam tudo. Né? Inclusive quando a gente fala de dízimos e oferta, por isso que eu tenho que te ensinar sobre dízimos e oferta, porque tem sacerdote covarde, medroso por aí, que não ensina a verdade às pessoas. Rejeitam, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. E o povo também seria cobrado, altamente cobrado por ignorar o conhecimento. Amém? 3 capítulos por dia. E mais. Vou dizer uma coisa a você importante, porque cristão sempre foi visto como gente burra, ignorante, sem cultura, gente fraca, e é muito ao contrário, bem ao contrário disso. Aliás, gente fraca não aguenta isso aqui. Gente fraca não está preparada para isso aqui. Por que nós somos bem diferentes disso? Por quê? Porque a sabedoria vem de Deus. Você não conhece só o mundo físico, mas o mundo espiritual. Você se torna uma pessoa sábia para conduzir a sua vida, a sua casa, a sua família, seus negócios, tudo que diz respeito a esta vida, porque a Bíblia diz que tudo que diz respeito à vida o Senhor já nos deu. Você conhece o mundo espiritual e você passa a vencer a sua carne, coisa que o fraco não consegue. O fraco, só os fortes vencem a sua carne, só os fortes vencem as suas emoções, só os fortes realmente conseguem, não são dominados pelas emoções, não são dominados pela carne, vencidos pela carne. Não, como Paulo diz, eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Não sou escravo dele não, ele é meu escravo.
Eu não sou escravo do meu corpo, não. O meu corpo não me escraviza. Eu o reduzo à servidão. Então isso é coisa para forte, não é coisa para fraco, não. Gente que vence a si mesmo. Diga comigo, gente que vence a si mesmo. Como é que uma pessoa vai vencer o mal, vai vencer os desafios lá fora, se ela não consegue vencer a si mesmo? E é isso que o Espírito Santo, a Escritura, ela nos capacita para vencer a nós mesmos, vencer as batalhas, vencer o mundo espiritual, vencer o diabo, que muitos são massacrados pelo diabo. Então, fique em pé, por favor. Se coloque em pé, feche os seus olhos. Tudo isso que nós lemos hoje, uma leitura extensa, talvez até cansativa para muitos, imagino que não, para mim é maravilhoso, mas pode ser que alguns, puxa, quanta leitura, mas necessária, importante para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, para a sua evolução. É uma instrução poderosa que pode mudar muda completamente a sua vida, a sua história de vida, se realmente entendida, absorvida. Estabeleça dentro de você que você vai se dedicar a estudar, praticar e ensinar. Estudar, praticar e ensinar. Você vai estudar, você vai receber revelações importantíssimas. Você vai conseguir colocar em prática, você vai praticar. Isso vai fazer com que você tenha acertos. E consequentemente, olha o que eu disse, João 15, 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. É maravilhoso. Maravilhoso. Errais por não conheceres as Escrituras e nem o poder de Deus. Você não vai errar. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Você não vai ser destruído. O diabo não tem poder sobre a tua vida. Não terá poder sobre a tua vida. Bispo, eu não gosto de ler. Eu também não, mas a Bíblia sim. Porque minha vida depende dela, a sua vida depende dela. E a sua eternidade. E se Deus, Ele tem propósitos maiores com você, e eu sei que tem, e quer fazer coisas extraordinárias na sua vida, você precisa dar condição. Você precisa dar condições. Condições a Deus de fazer coisas maiores na sua vida. Vamos comigo. Vamos começar um processo de aprofundamento. Estou te convidando. Vamos começar um processo de evolução. Vamos começar a estudar. Revelações importantíssimas você terá. Revelações importantíssimas. Quando a gente chega onde Deus quer, eu falo isso para minha esposa direto, eu falo assim, querida, eu vejo algo muito forte de Deus na minha vida. Eu vejo Deus me favorecendo nos mínimos detalhes. Eu vejo Deus me favorecendo em coisas que talvez para muita gente daria errado. Nos mínimos detalhes, nos mínimos. E eu vejo que realmente é função de um coração, e quando eu digo um coração, o meu coração me leva a praticar, a colocar em prática a palavra. Porque a palavra, ela é escrita no coração da gente. Você sabe como é que funciona o pecado na vida de um homem ou não? Sabe ou não?
igual a palavra. É assim que acontece, ó. Olha aqui para mim. Uma pessoa pode pecar sem praticar o pecado? Você acha que sim? Sim ou não? Sim. Por que ele pode pecar sem praticar o pecado? Porque a Bíblia diz o seguinte, por exemplo, os olhos são porta de entrada. Os ouvidos são porta de entrada. O que você olha, o que você ouve, você captou uma imagem ou você captou uma informação. Ela vem para a tua mente, certo? Quando ela vem para a tua mente, aqui tem que ser combatido. Aqui tem que ser bloqueado. Aqui tem que ser repreendido. Porque o próximo passo é ela tentar descer para o seu coração. E se ela descer para o seu coração e tomar conta do seu coração, foi concebido o pecado. Entendeu? Aí está concebido o pecado. Por isso que a palavra também, você está ouvindo. Diga comigo, a fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. Então você está ouvindo. Você está ouvindo a palavra está produzindo algo especial em você, que é a fé. Mas agora você está processando ela na sua mente. Tudo isso que você ouviu, você está processando, agora isso precisa descer para o seu coração. A palavra precisa descer para o seu coração. A palavra tem que estar escrita no seu coração. A Bíblia fala escrita nas tábuas do seu coração. Tem que estar registrado aí. E quando ela desce para o teu coração, então ela cria vida. Ela é viva e eficaz. Ela é viva e ela produz aquilo. Ela resolve, ela produz aquilo que ela foi enviada para produzir. Por isso que não pode ficar com a informação só na mente. Tem que deixar descer para o coração. Quando desce por coração, então ali ela cria vida. Fecha os seus olhos. Deus quer te promover. Deus quer te levar para um outro nível. Se posicione. Mude o estilo. Dedique-se a aprender. Eu comecei dizendo, tenha cultos na sua casa, separe momentos com a sua família. Não precisa ser nada longo, não. 10, 15 minutos de meditação, de oração, de reflexão. Pode ser algo transformador na sua vida. E você vai ver que muitas vezes, dependendo do dia, você não vai conseguir fazer só isso. Você vai para meia hora, a hora que você vê, você está em 1 hora falando das coisas de Jesus. Né? Ou até mais, é tão gostoso. A gente passa o tempo e o tempo, né? Vai, aquela coisa linda, maravilhosa, e a gente não tem vontade de parar. E quanto crescemos, deixa a palavra entrar. Se comprometa e diga, Espírito Santo me ajuda, eu vou me comprometer, eu quero estudar, eu quero aprender, e eu preciso que o Senhor me dê a capacidade de absorver a palavra, de entender a palavra, porque eu quero me aprofundar, eu quero crescer na comunhão, quero crescer na unção, eu quero crescer na intimidade com o Senhor, eu não quero errar mais, errais por não conhecer as Escrituras. Chega de errar, chega, você não vai errar mais. Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Porque você só conhece a Escritura e o poder de Deus através da palavra. Fala com o Espírito Santo e peça ao Espírito Santo que te ajude. E Deus vai capacitá-lo, o Espírito Santo vai te capacitar para um crescimento muito grande. E você vai evoluir, você vai crescer, você vai se aprofundar. Diga, eu quero, Senhor, eu quero intimidade com o Senhor, eu quero crescer no Senhor, eu quero crescer na comunhão, quero crescer na intimidade, quero crescer na graça, quero crescer no poder, eu quero crescer, eu creio na palavra, eu quero vivê-la, eu quero aprender, eu quero ensinar, eu quero praticar e eu quero ensinar a palavra, porque a partir do momento que você aprende, você vai praticá-la,
Você será uma carta viva. Você vai ensinar na sua casa, você vai ensinar as pessoas que estão próximas a você, você vai poder dar um bom testemunho, você vai poder dar bons exemplos, você vai poder influenciar, você vai poder contagiar outras pessoas, daqui a pouco chegar para aquelas pessoas que foram teus companheiros do pecado, companheiros do erro, companheiros de uma vida totalmente desregrada, e você vai poder dizer: queridos, nós já fizemos tantas coisas erradas, nós já participamos de tantas coisas ruins, agora vem comigo, vamos participar de algo maravilhoso, vamos participar de algo extraordinário, vamos fazer a obra do Senhor, vamos ser uma bênção, vamos orar, vamos meditar, vamos buscar. Deus vai fazer de você uma carta viva, Deus vai fazer de você um instrumento. Que a palavra de Deus esteja no teu coração. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, você vai pedir o que você quiser, e Deus será com você, será feito a você. Então deixa a palavra entrar. Chega de ser um analfabeto espiritual, chega de ser ignorante espiritual, chega, toma uma decisão. É fácil? Não, mas você vai se dedicar, e eu vou perseverar, e eu vou me dedicar a ouvir, eu vou persistir, eu vou perseverar, e a palavra vai entrar, e vai criar vida em você, e vai transformar a sua vida e tudo que está ao teu redor. Toma essa decisão, essa oração é sua. Fala com Deus e peça: Espírito Santo, eu estou me posicionando, eu estou assumindo uma posição hoje, eu quero me aprofundar, eu quero conhecer o Senhor, eu vou estudar a palavra, eu vou parar. O que é 3 capítulos por dia? O que é 3 capítulos por dia? Não é nada. Você pode. No final de semana você tem mais tempo, 4. Vamos seguir. Deus quer te preparar para coisas maiores. Deus quer te preparar para realizar coisas extraordinárias na tua vida, na tua casa, na tua família, na vida dos teus filhos. Aleluia.